Olha só, diz uma coisa para mim. Você conhece alguém que planeja ser infeliz? Alguém que planeja viver uma vida pequena, uma vida cheia de dificuldades, uma vida sofrida. Conhece alguém? Não, né? E você conhece alguém que deseja ser feliz? Por exemplo, eu desejo ser feliz. Você deseja também? Conhece alguém que deseja ser feliz, que busca ser feliz? Pois é, e essa pessoa busca como? Nós podemos ser felizes de muitas formas e também sermos infelizes de muitas formas. A gente pode ser infeliz por uma questão de uma enfermidade, ter momentos de dificuldade no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rotina, mas, por incrível que lhe pareça, um ponto muito forte relatado nas infelicidades, nas indisposições das pessoas com as suas próprias vidas, são no sentido de que não me encontrei na vida. Eu não sou quem eu queria ser. Eu não cheguei onde eu imaginava que eu chegaria. Eu não sou o rei da bocada. A menina não é a rainha do baile. Sabe aquela coisa que eu imaginava que eu ia chegar e não cheguei? Tem até umas tirinhas que os caras às vezes fazem assim, de expectativa e realidade. Já deve ter visto isso, né? Pois é, as pessoas relatam muito isso. Essa dificuldade de se encontrar, olhar no espelho e dizer, não é o que eu queria. Não faço o que eu gostaria. Não tenho a vida que eu gostaria. Eu não estou no lugar onde eu deveria estar. E é justamente esse ponto, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Se a gente não se conhece, se a gente não tem tempo de se enxergar, a gente não enxerga, não percebe no que a gente é excelente. E a gente acaba fazendo o que aparece, fazendo qualquer coisa, levando a vida do jeito que ela acontece. E é justamente isso que a gente oportuniza para os nossos filhos quando nós não entendemos como deve ser um processo de educação e escolarização que estimule esse filho aí sim a ser excelente como pessoa, depois como profissional e depois que ele alcance uma plenitude para que ele possa ser um adulto feliz. Sabe esse sentimento de que não deu certo? Vamos diminuir a margem de possibilidade disso na vida do seu filho? Vamos organizar isso com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu quadro familiar, e a gente tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Justamente por isso eu desenvolvi o treinamento Pais Educadores. O meu trabalho é um trabalho de recomposição familiar, de organização familiar. O que eu me proponho a fazer? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ajudar a família a se organizar. Eu não aponto certo e errado, porque cada família funciona de forma muito particular, cada pessoa é muito particular, cada criança é muito particular. Mas o que eu faço? Eu apresento um ponto de vista. Para que o pai, para que a mãe, para que o responsável consiga interagir com aquele ponto de vista e redirecionar questões que muitas vezes ele não consegue perceber. Estão ali na casa dele, mas ele não percebe. Então pense comigo, muitas vezes nós colocamos a coisa no lugar errado e aí ela não funciona. Você já deve ter feito isso em casa. Buscar uma ferramenta, por exemplo, um alicate para pegar um prego. Usar o que a gente brinca de gambiarra, né? Aquela coisa que não é exatamente assim, mas pode ajudar. A gente faz isso na educação dos nossos filhos. E aí eu quero trazer uma figura para você imaginar, colocar na sua cabeça. Imagina assim, uma tartaruga com aquele casco durinho assim na barriga, né? Em cima de um poste, tentando se equilibrar para não cair, a tartaruga ali. Tentando se equilibrar. Ela tem dificuldade de se equilibrar, né? Para não cair. Tem, né? Você concorda comigo? Porque a dinâmica do corpo dela não é compatível com o que ela está tentando fazer. Ok, isso é um erro? Ela ter essa dificuldade é um erro? Não, não é um erro. Ela está num lugar longe da natureza dela. Ela não deveria estar lá. Alguém colocou ela no lugar errado. Você consegue entender? E normalmente a gente faz isso dentro da nossa casa. Sabe o que a gente faz? A gente coloca o nosso filho criança, 4, 5, 6 anos, numa posição de reinado dentro da nossa casa. Aí sabe o que essa criança faz? Essa criança manda na gente. E a gente pensa assim, não, eu não posso constranger o meu filho e não vou repreender ele porque eu amo ele e eu quero protegê-lo. E proteger e constranger e ser duro e daqui a pouco reprimir e daqui a pouco não dar liberdade
e daqui a pouco eu vou tornar essa uma criança estressada e eu vou tornar ele uma criança birrenta porque não está acontecendo do jeito que ele quer, e a gente não aprende a lidar com isso. A gente está deixando de lado um conceito básico de estrutura familiar, de hierarquia familiar, que fazia com que os nossos avós, os nossos pais naturalmente lidassem com isso, e hoje a gente não consegue mais. Ou seja, a gente não consegue lidar hoje com a educação como a gente lidava alguns anos atrás. Justamente por isso eu fiz esse treinamento que está transformando a vida de muitas famílias. Tá certo? E aí como é que a gente avalia isso? A gente coloca o nosso filho nessa posição, a ideia daquela tartaruga lá em cima do poste, tipo assim, coloca ele como reizinho, né? Ele manda tudo, é capaz de ser pai deita no chão, tu deita e o filho passa por cima, só que acontece um impacto natural na vida dessa criança que ela vai para a rua, ela vai para a escola, ela sai do portão de casa e ali ela encontra outro reizinho, que é o filho do seu vizinho, você entendeu? E ali, é claro que muito mais do que uma cooperação, o que vai acontecer vai ser um atrito. E aí essa criança já não se relaciona bem tanto com outras crianças, não interage tão bem, e aí não sei o quê, e aí a gente pensa, ok, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pensar isso? Olha, eu vou deixar o meu filho numa relação de clausura com ele mesmo. Então ele vai fazer as coisinhas dele, as coisinhas que ele gosta, ele vai ter o videogamezinho dele, ele vai ter a TV dele, ele vai assistir as coisas dele no YouTube, ele vai ter tudo dele, ele com mais ninguém, inclusive sem a gente. Inclusive, se ele estiver sentado no sofá vendo TV, a gente vai sair para não atrapalhar, para não fazer barulho, para não incomodar. Se ele estiver no celular, a gente não vai mexer, porque ele está ali concentrado. E a gente vai deixar ele do jeitinho dele. Aí pensa comigo, uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, fazendo as coisas do jeito dele, quando ele dá de cara para o mundo que não é do jeito dele, que é do jeito que é. Enfrentando as dificuldades que ele vai ter que enfrentar. Em casa ele só ouve sim, 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 sim. Na rua ele só ouve não, 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 não. E aí a frustração acontece. Aí, vai ser feliz? Vai se encontrar? Vai ter força para encarar uma adversidade profissional, pessoal? Vai ter força? Não vai, porque não criou musculatura emocional na fase da infância. Não criou. Não criou por quê? Porque nós perdemos esse tino. E aí entra a questão que eu coloquei para você. A ideia de ser feliz está muito linkada a colocar a gente no lugar certo. Ser infeliz está muito linkada à ideia da gente não se encontrar. Não me encontrei. Olha, eu gostaria, mas não me encontrei. Só que assim, pense comigo. É difícil se encontrar sozinho. É difícil. Quer ver? Vamos fazer um teste? Se eu chegar para você assim, ó. Quem é você? O que você gosta, o que você não gosta? Qual a sua principal vocação? Pelo que o teu coração arde? O que tu ama fazer? Tu trabalha com isso? Tu faz isso? Tu ganha dinheiro com isso? Tu ajuda as pessoas com isso? Provavelmente vai dizer, não. Ah, porque eu queria ser tal coisa, mas acabei fazendo tal coisa. Eu desejava fazer tal coisa, mas virou um hobby, porque eu não sei como transformar isso numa atividade profissional. E aí o que acontece com a gente? A gente acaba, olha só, passando a semana esperando o final de semana, passando o ano esperando as férias, passando a vida esperando a aposentadoria. Por quê? Porque a gente quase não suporta o que a gente faz. E aí essa ideia tão grande de investimento pessoal, eu vou começar a investir em mim, a mudar, fazer outra coisa, claro. É claro que sim. Com 40, com 45 anos, com 50 anos, com 35 anos, com 30, a gente pensa, olha, eu não suporto mais. E aí o cara dá uma guinada. Mas por que a gente vai deixar chegar lá? Se o seu filho tem 7 anos, se o seu filho tem 8, se o seu filho tem 12, se o seu filho tem 5, a gente vai deixar esse processo dele perdido para lá na frente ter que correr atrás? Por quê? Se a gente pode fazer isso agora, se a gente pode orientar, se a gente pode ser amigo, se a gente pode dar direção agora, é justamente por isso que eu desenvolvi esse treinamento. Pela imensa dificuldade que eu vejo em pais, em mães, em responsáveis lidar com as imensas opções e oportunidades que hoje nós oferecemos para as nossas crianças. Quando você era pequeno, seu pai chegava assim, vamos comer fora hoje, tá? Hoje a gente vai jantar fora, vamos jantar no lugar. Então assim, te comporta. Tudo bem. Aí você ia. Aí o pai dizia assim, senta ali. Você sentava.
Aí vinha a comida. O pai já sabe que você gostava, porque conhece você, a mãe também. Tá lá o teu prato. Não era assim? Há muito pouco tempo atrás hoje. Hoje não. Hoje isso é considerado uma repressão. Então o que o pai faz? O pai fala assim, filhinho, o que tu acha da ideia da gente comer fora? Aí filhinho, onde? Ai, naquele lugar que tu gosta tanto. Tudo bem, aí ele vai, porque senão ele não vai. Aí quando chega lá, o pai pergunta, filhinho, onde tu quer sentar? Quer sentar aqui, ó. Aí senta, bota o celular na frente, ou bota o tablet, bota um fone na criança e deixa a criança lá, parece um EPzinho, né? Aí o pai diz assim, ai filhinho, ou a mãe, filhinho, desculpa atrapalhar o teu joguinho, ou o teu YouTube que tu está assistindo, mas o que tu gostaria de comer? Aí o filho vai dizer, eu quero comer, olha só, vê se não é assim, se você não conhece ninguém assim. Arroz branco, batata frita, ovo, talvez um pouquinho de carne, se tiver bolacha recheada, se tiver refrigerante, é aquilo, e deu. E o pai fica todo feliz, olha, meu filho comeu um pedacinho de carne. Aí a gente pensa assim, essa criança é ruim? Não. Essa criança tem algum defeito? Não. O que acontece? Essa criança, muito cedo, teve domínio equivocado das suas escolhas. E por que isso acontece? Pense comigo. A gente, quanto mais adulto, tem relação de causa e efeito. A gente pensa, olha, se eu passar todo dia comendo açúcar, a tendência é eu engordar, eu perder energia, eu ficar mal com o meu peso, mal com o meu corpo. Não é assim que a gente pensa, olha, vou ter uma alimentação saudável por causa da minha saúde. A criança não pensa assim, a criança diz assim, eu quero prazer imediato, se me dá prazer doce, eu vou comer doce. A criança fecha os olhos assim, se eu pudesse todo dia comer iogurte, bolacha recheada, chocolate, eu seria a criança mais feliz do mundo. Porque a criança não tem essa noção de causa e efeito. E a gente coloca os nossos filhos nesse quadro, como se eles soubessem, mas eles não sabem. A gente sabe, mas a gente se abstém. A gente não quer fazer, porque não quer se estressar, não quer assumir. Nesse ano, eu desejo para você que você crie essa consciência e mude essa realidade. Mude e comece a dar oportunidade para o seu filho se desenvolver. E é justamente por isso que eu fiz treinamento, é justamente por isso que eu interajo com você. A minha missão de vida, eu tenho vários focos, mas um dos focos é trazer para você todo esse conhecimento que eu adquiri como professor, como um cara que trabalhou com direito de família há muito tempo, como um cara que trabalhou com recomposição familiar há muito tempo, para que a gente consiga fazer isso, pelo menos para lhe dar um panorama e dizer, olha, avalie isso, pense como colocar na sua casa, vamos mudar isso, está disponível para ajudar você a fazer isso. Então pense comigo, essa criança que não está no lugar certo, ela não está no lugar certo. Ela chega um momento em que o pai e a mãe distantes encaminham essa criança para a escola, a criança vai para a escola. Aí na escola o pai diz, não, olha, meu filho é muito estudioso, ele fica lá das 7 da manhã até as 19 horas. Aí pensa comigo, a criança tem que dormir também, não é? Aí ela dorme, ela vai para a escola, das 7 às 19, sem pai e sem mãe, porque a escola é outro ambiente. Quando ela chega em casa, ela está cansada, aí ela vai dormir. E o pai acha, cumpri a minha missão, porque a escola custa X mil reais, meu filho é mega estudioso e está tudo resolvido. E eu digo para você, não está resolvido. Eu digo para você, não é assim que funciona. Eu digo para você, está errado. E por que eu digo que está errado? Porque olha só, como eu vou ter como referência alguém que eu não conheço e que não convive comigo? Porque pensa bem, nesse quadro você não convive com seu filho. Quem convive com seu filho, sabe quem é? É o Dr. Google. E são os influencers, por exemplo, do YouTube. Aí tu pensa comigo, o teu filho, quando escolhe um canal interativo para ele, você acha que ele busca ser desafiado, estimulado, ou que ele busca só passar tempo e ter uma diversão? Avalie e pense se não é aquele canalzinho, daquela coisinha, daquele cara que mergulha numa banheira de iogurte, daquele cara, hoje eu vou passar 2 meses só comendo chocolate, para ver o que acontece comigo. Sabe aquelas coisas que até criam uma expectativa de interesse, mas que não contribuem em nada? Normalmente o conteúdo que o seu filho consome é esse. Aí ele tem assim, ele tem a escola, ele tem o pai e a mãe distante,
ele tem esse referencial e o pai e a mãe, a família está assim, em órbita. A família está assim, ó. Qual é a estrutura da família? Não, é uma órbita. Ela gira. Aí o pai chega em casa, a mãe chega em casa, uma hora briga, discute, xinga, a criança rebate, aí o pai grita mais alto, aí a criança se encolhe, e aí o pai fica com pena porque gritou, porque não tinha dado limite antes. Olha o que é o dia a dia de uma família que poderia ser para frente, funcional, amorosa, carinhosa, com regra, com limite, com organização, desenvolvendo a criança. E olha o que é uma criança que, em vez de ser estimulada, passa o tempo todo sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, assim, nesse ano, eu digo para você, a gente tem que mudar esse conceito. Porque essa criança que fica longe do pai e longe da mãe, ela começa a entender o seguinte: eu tenho direito, eu não pedi para nascer e eu quero. Eu quero porque eu quero. Ela tem um buraco, né? Aquele buraco é a falta do pai e da mãe. Então ela diz eu quero, e o pai faz o quê? Ok, eu pago. Sou um bom pai, eu pago. Então o que o pai faz? O pai faz assim, ó. Quer um celular novo, filho? Ah, eu quero o último modelo. Dá para o filho. O pai compra uma calça para ele, R$50. Compra uma calça para o filho, R$150, porque o filho só usa calça de marca. Aí o pai diz, olha, o relógio, não, para o meu filho tem que ser o melhor. E a gente começa a linkar a ideia, olha só como o pai e a mãe fazem. Começa a linkar a ideia de pagar mais, ter mais preço é mais valor. Ter mais preço é mais valor. E a criança começa a assumir, internalizar isso. Para eu ser feliz, a criança pensa assim, para eu ser feliz, eu tenho que ter um determinado referencial de marca, de modelo, de investimento, de preço, porque isso me diferencia do outro. Eu tenho o celular que custa X mil e o cara não tem, então eu sou melhor que ele. Eu tenho a roupa lá da moda descoladinha lá, então eu sou melhor que o outro. Ah, por quê? Porque eu tenho, olha só a condição que eu tenho. Olha só, então a gente estimula a criança a entender assim, ó, preço igual a valor. Na vida não é assim. Pensem comigo. Muitas vezes a gente dá um presente para uma criança colorido, caro, cheio de... A criança olha, ai que lindo. A gente fala, cara, a criança pega e joga de lado aquilo ali. Já vai ver outro, já vai ver outro, já vai ver outro. Porque a criança ainda não tem, ela não sabe quanto custa. Ela sabe que interage com ela e vê se ela gosta. Entendeu? Só que a gente estimula a criança a imaginar que a gente vale pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. A gente estimula, porque a gente se distancia da criança, supra a necessidade comprando coisas, dando coisas, e ensina a criança que ter é melhor do que ser. Eu tive um cliente, não é engraçado, tá? Que a filha disse para ele assim, pai, se eu não ganhar um cavalo eu me mato. Porque ela queria ser amazona. Tinha um lugar lá de orientação para fazer equitação e ela queria, se eu não ganhar um cavalo eu me mato. E aí parece uma brincadeira, né? Ah, o professor está brincando. Não, o pai dela deu um cavalo para ela. Deu um cavalo para ela. Tão difícil era a situação que o cara acabou doente, acabou tendo um AVC, acabou falecendo. A menina tem uma vida difícil, muito difícil, na estrutura familiar dela. Mas, aí tu pensa, mas é culpa dela, não é uma boa mãe hoje, mas ela não teve diferencial de família. Você consegue entender? O quanto isso vira uma bola de neve. Para esse ano, eu digo para você, nós vamos afastar isso da sua vida, afastar da vida da sua família. Pense comigo, se a gente criar um gráfico, vamos criar um gráfico de 0 a quantos anos você acha que vai durar? 80, 90, 100? Você acha que vai durar 120? Mas quantos anos você vai durar ativo, forte, saudável, podendo fazer as coisas? Até os 100 anos, vamos dizer. Quantos você tem? Pense, já não passou quase a metade. E aí você tem coisas para fazer, tem coisas que você quer fazer. O seu filho, quanto mais cedo ele descobrir quem ele é, não quem você quer que ele seja, não quem o mercado de consumo quer que ele seja, quem ele é, mais fácil ele vai se encontrar e mais fácil ele vai ser uma pessoa inteira e feliz. Se encontrar na vida quer dizer várias coisas, inclusive entender, respeitar, pedir desculpas, saber que vai errar, acertar, ir para frente, assumir, beijar, abraçar, ser carinhoso, ser firme quando necessário, saber que errou e também saber escolher o que vai fazer da vida.
Saber ter autonomia de pensar, olha, agora eu vou assumir uma família, eu conheci uma mulher, eu vou assumir uma família, eu conheci um homem, eu vou ter minha família. Então eu não vou morar lá com meu pai. Eu não vou lá ficar dentro da casa do meu pai, porque a casa do meu pai é a casa do meu pai. Ele tem um ritmo com a minha mãe. Então eu não vou fazer isso, eu não vou ficar lá, porque agora eu quero ter o meu ritmo com a minha mulher, eu quero assumir isso. Hoje os nossos adolescentes não querem. Adultos até 30 anos que não querem sair de casa, querem ficar sentado no sofá dizendo, não, meu, aqui eu tenho a estrutura que eu preciso, eu não tenho por que estar sofrendo. Sofrendo e construindo a minha estrutura, que é o meu pai me deu. Olha a realidade que a gente tem. Então assim, ou a gente define isso, entende isso e luta contra isso, ou aquela ideia de felicidade vai ficar cada vez mais distante. A gente na escola trabalha muito nas fraquezas. Ele não é bom em matemática, ele estuda matemática. Ele não é bom em física, ele estuda física. Ele é ótimo em português, deixa o português de lado, porque ele já tirou as notinhas que ele precisava tirar, né? Quando na verdade a gente deveria trabalhar nas fortalezas. Meu filho é muito bom em português, ok. Então meu filho, tu vai ser muito melhor do que tu é. Em matemática, que não é a tua vocação, na parte de exatas, a gente vai entendendo, porque precisa saber, faz parte da vida e tal, mas eu vou fortalecer o quê? No que tu é bom, não no que tu é ruim, para tu ser menos ruim. A gente está errando muito, você consegue entender? Então assim, deixa eu dizer para você, a gente tem como colocar um trilho nessa situação. A gente tem como resgatar a sua autoridade dentro de casa, a gente tem como fazer o ambiente de casa ficar mais harmonioso, menos estressado, menos discussão, menos limitação, menos separação, sabe aquela coisa de cada um ter sua TV, cada um ter celular, cada um ter... Ninguém interage com ninguém, a gente tem como mudar isso. E eu me proponho a passar para você um ponto de vista que lhe mostra essa realidade com atitudes práticas, com rotinas práticas para melhorar isso dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua família, tá certo? Se você tiver dificuldade, se você entender que nesse ano você quer dar uma guinada para melhor na sua realidade familiar, eu vou estar disponível para lhe ajudar, tá? Eu só preciso que você entenda uma coisa, do fundo do seu coração, entenda, não é fácil e sempre a gente pode investir na gente, na nossa família, na construção de um dia a dia amoroso, excelente e produtivo. E nesse caminho, se você tiver alguma dificuldade, conte comigo, que a minha missão de vida é lhe ajudar. Tá certo? Grande abraço.